Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você hoje para nós estudarmos mais um pouco da palavra do Senhor. E a nossa temática nessa tarde é abafando a voz de Deus. Abafando a voz de Deus. Meus irmãos, para estudarmos sobre esse tema, sobre essa questão de abafar a voz de Deus, gostaria de trazer aqui uma pequena ilustração. Imagine uma cena onde um adolescente, um tanto rebelde, esteja lá na sua casa assistindo TV e a sua mãe, que está lá na cozinha, começa a reclamar dele, falando que ele não ajuda na casa, não arruma nem a própria cama, deixa o banheiro sujo, e ela começa a gritar lá da cozinha. E ele está na sala assistindo o seu filme, assistindo a sua série, talvez assistindo o seu desenho, e a voz da mãe reclamando sobre as atitudes dele começa então a atrapalhar ele no seu entretenimento. Daí o que ele faz? Esse adolescente rebelde vai e aumenta o volume da TV. Ele aumenta o volume para que a voz da mãe seja abafada. Ele não quer ouvir a mãe, ele está irritado com a mãe dele. Então ele quer ter aquele seu momento de paz, seu momento de entretenimento, não quer ouvir sobre as suas falhas, ele não quer ouvir sobre os seus pecados, e ele então vai e aumenta o volume da TV. E a mãe fica falando, mas o som dela agora é abafado pelo som da TV. Meus irmãos, nós veremos isso na vida de Caim, como uma ilustração. E nós veremos como que o mundo ele tem abafado a voz do Senhor através das suas atividades e através dos seus entretenimentos. Primeiro, vamos olhar então para a vida de Caim e observar como que ele abafou a voz de Deus. Os irmãos conhecem bem a história de Caim, começando lá em Gênesis capítulo 4, onde Adão e Eva orientaram Caim e Abel para se aproximarem de Deus, mas só poderiam se aproximar de Deus da maneira correta, da maneira em que Deus tinha predeterminado. E daí o que acontece naquele cenário? Abel se aproximou de Deus da maneira correta, ele foi a Deus com fé no seu coração, sabendo que ele era pecador e sabendo que um inocente teria que morrer no lugar do culpado. Então ele apresentou para Deus um animal, derramando o sangue daquele animal. Mas Caim foi se aproximar-se de Deus não com fé, ele foi se aproximar-se de Deus não reconhecendo que ele era pecador, e ele também não foi da maneira que Deus tinha predeterminado, apresentando o sangue de um inocente. Ele apresentou provavelmente ali frutas, verduras, cheirosas, bonitas, coloridas, mas Deus ele não aceitou a oferta de Caim. Então Caim ficou triste. Caim ficou irado porque Abel foi aceito, mas a oferta dele não tinha sido aceita. O que Deus então faz? Deus, na sua misericórdia e na sua graça, ele dá uma segunda chance para Caim. Ele vai à procura de Caim e fala para Caim o que ele deve fazer e que tem uma outra oportunidade, tem uma outra chance. Ele pode, apesar do erro que cometeu, ele pode se aproximar de Deus da maneira correta, em arrependimento, apresentando o sangue de um inocente. E Deus chega para ele e diz assim no versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis, é onde essa história está contada para nós, diz assim, Deus falando para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus ele chega para Caim e fala, olha, você tem uma segunda chance, você não pode proceder bem? Se você proceder bem, você será aceito, eu vou te aceitar, eu vou te dar salvação, eu vou te abraçar e você vai ter a minha graça. Mas se você quer continuar procedendo mal, evidentemente você não será aceito, porque você estará com o pecado, você será conivente com o pecado e eu não posso manchar a minha santidade com o pecado. Você precisa se arrepender, você precisa de alguém cobrir o seu pecado derramando sangue inocente. Deus estava dando uma segunda chance para Caim, mas Caim, como um adolescente rebelde, ele então estava querendo abafar a voz de Deus. O que ele começou a fazer? Ele então quis dar um passeio com Abel. Olha só o versículo 8, que o versículo 8 diz, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo.
Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim ali, evidentemente, movido pela inveja, movido pela irritação, movido pela ira, então ele mata o seu irmão Abel. E ele pensou que ninguém tinha visto, ele pensou que ninguém veria, ele pensou que seus pais talvez nem saberia, pensando que algum animal tinha feito isso talvez com Abel. Mas ele pensou talvez que isso ficaria no oculto, só que Deus ele sabe de todas as coisas e Deus mais uma vez, ainda que Caim agora cometeu um agravo tão grande matando o seu irmão, o primeiro homicídio que nós temos acontecendo na face da história humana, Deus ainda chega com a sua graça e misericórdia, oferecendo mais uma outra chance para Caim. E ele conversa com Caim, só que agora também Deus ele faz uma pergunta. Olha só o versículo 10, o que Deus fala. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então até a voz de Abel estava clamando para Deus por justiça. Esse versículo mais uma vez é citado lá em Hebreus capítulo 11, falando da fé de Abel, que ele, um homem de fé, morreu por causa da sua fé e ainda mesmo depois de morto, ainda fala. Meus irmãos, existe esta voz de Abel emanando da terra, falando com Deus. É isso que Deus ele estava mostrando. Mas Caim não estava querendo ouvir essa voz de justiça. Caim não estava querendo ouvir a voz de Deus trazendo salvação. Caim agora estava com seu coração cauterizado, sua mente cauterizada, seus ouvidos tampados. E sabe o que Caim então faz? Mesmo com Deus mais uma vez indo conversar com ele, mesmo com Deus mais uma vez vindo oferecer graça e misericórdia para Caim, Caim então escolhe dar as costas para Deus. Olha só o que diz o versículo 16, diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ele deu as costas para Deus, se retirou da presença de Deus, dando as costas para Deus, foi habitar em outra localidade, foi formar uma outra cidade, uma outra civilização. Meus irmãos, note que Caim é aquele adolescente rebelde que está ouvindo a voz da sua mãe lá da cozinha, mas ele quer aumentar o volume. Olha só, uma maneira aplicativa, como que Caim ou a sua descendência aumentou o volume para não ouvir a voz de Deus. Olha só a descendência de Caim no versículo 21. O que diz aí no versículo 21? Então aqui, desde o 17, mostrando os descendentes de Caim. E no 21 diz o seguinte: o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Meus irmãos, nós temos aqui uma aplicação figurada magnífica que a palavra de Deus traz. Logo um tempo antes, a voz de Deus estava chegando para Caim. Ele estava ouvindo a voz de Deus. E não apenas a voz do Senhor, mas de uma maneira também figurada, ele estava ouvindo a voz do seu irmão que clamava na terra a Deus. Uma voz de justiça, uma voz querendo repreender o pecado. Mas Caim não queria ouvir essa voz. Ele deu as costas para Deus, se afastou de Deus e a sua descendência criou então, vamos dizer, o entretenimento. Aqui fala sobre instrumentos musicais, a harpa, a flauta, para que o som desses instrumentos pudesse abafar a voz de Deus. Meus irmãos, não entenda mal, não entenda errado. Eu não estou dizendo que a música abafa a voz de Deus. Não estou dizendo que esses instrumentos são demoníacos, porque foram os descendentes de Caim que criaram eles. O que eu estou dizendo é uma aplicação figurada que Caim, ele preferiu ouvir o som produzido por esse mundo para abafar a voz do Senhor. Ele não queria ouvir a voz de Deus, da mãe, lá na cozinha, que está reclamando com seu filho para que ele conserte a sua vida. Mas nós estamos percebendo que Caim, ele preferiu ouvir o que esse mundo tem oferecido, o entretenimento deste mundo. Isso nós estamos percebendo que Caim, ele preferiu ouvir a voz do mundo do que ouvir a voz de Deus. Ele aumentou o volume do mundo para que não ouvisse mais a voz de Deus, a voz do Senhor. Meus irmãos, o mundo hoje, as pessoas sem Cristo têm feito isso. Eles não querem ouvir a voz de Deus, que vem através da criação,
Porque a criação proclama dia após dia, os céus declaram a glória do Senhor. A Bíblia deixa isso muito claro. Toda vez que o sol nasce, a chuva desce, a natureza que está posta diante de nós está falando sem palavras que existe um Deus Criador. Mas o mundo não quer ouvir essa voz. O mundo não quer ouvir a voz dos filhos de Deus que estão aqui na terra como Abel, que estão falando do sangue de Jesus Cristo, que estão clamando por justiça e falando da palavra de Deus. O mundo não quer ouvir a palavra de Deus, então eles tentam abafar a voz de Deus através do entretenimento, assim como foi a descendência de Caim, através da ocupação do dia a dia, dos trabalhos do dia a dia. Estou muito ocupado com isso, estou muito ocupado com aquilo. Eu não quero largar os meus hobbies, minha alegria, meu entretenimento para servir a Deus, para virar crente, e eles então estão abafando a voz de Deus através do seu entretenimento, através das suas ocupações diárias, estão colocando isso como desculpa para não ouvir a Deus. O som do mundo tem feito muito mais alto do que a voz de Deus nos ouvidos deles. Por quê? Porque o mundo é mais forte do que Deus? Evidentemente que não, mas porque eles escolheram aumentar o volume do mundo para que não ouvissem a voz de Deus. E a palavra de Deus deixa para nós e para essas pessoas, evidentemente, uma palavra de alerta. A palavra de Deus várias vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É o que Deus está dizendo. Se você está ouvindo a minha voz, não endureça o seu coração. Não aumente o volume da TV, não aumente o volume do mundo, para que a minha voz seja abafada. Ouça a minha voz. Mais uma vez, Jesus Cristo, mais para frente, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo, ele oferece salvação mediante a sua palavra, mediante a palavra do Evangelho, mas o mundo não está querendo ouvir essa mensagem. As pessoas, como adolescentes rebeldes, não estão querendo ouvir a voz de Deus. E com isso, o que eles estão fazendo? Cauterizando a sua própria mente, sua própria consciência, os seus próprios ouvidos e os seus corações para ficarem insensíveis à voz de Deus. É isso que diz para nós lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Meus irmãos, o mundo tem cauterizado sua própria consciência. E a gente pode pensar, como é que eles cauterizam sua própria consciência? Primeiro, eles cauterizam a própria consciência para ficarem insensíveis à voz de Deus. Não querem mais que o Espírito Santo fale com eles. Eles não querem mais ouvir da palavra de Deus. Eles se tornaram resistentes ao Evangelho. E como uma pessoa fica com uma consciência cauterizada, ou seja, insensível à voz de Deus, não consegue mais sentir o toque do Espírito Santo, chamando eles para o arrependimento. Como uma pessoa então chega a esse nível de mente cauterizada? É quando ela constantemente está ouvindo a voz de Deus, ouve o chamado do Senhor, ouve Deus chamando para arrependimento, mas ela rejeita e continua rejeitando. Chega um momento que a sua mente fica cauterizada, chega um momento que o seu coração fica cauterizado, os seus ouvidos ficam tampados, e eles assim, mas não podem ouvir a voz de Deus, porque escolheram aumentar o volume do mundo. Foi isso que aconteceu com Caim. Deus chega uma vez para Caim, chama Caim para o arrependimento. Caim não quer, mata o seu irmão Abel. Então Deus mais uma vez chega para Caim, chamando Caim para arrependimento, falando que apesar do grave mal que ele fez, ainda há oportunidade de se salvar. Mas mais uma vez Caim não quis, deu as costas para Deus e sumiu para o mundo. E nesse sumir para o mundo, abafando a voz de Deus, aumentou o volume do entretenimento, para não mais ouvir a voz do Senhor falando aos seus ouvidos. Ele não quis ouvir a palavra de Deus. O mundo não está querendo ouvir a voz do Senhor. Olha só o que diz também, Atos 7,51 diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis.
Meus irmãos, o mundo tem feito isso, rejeitado constantemente, continuamente a voz do Espírito Santo. Estão resistindo à voz do Espírito Santo. Quando ouvem da mensagem do Evangelho, eles resistem. Quando recebem um folheto, ele não quer ler, está resistindo, não querem se converter, não querem se voltar para Deus em arrependimento. Com isso, sua mente, seu coração, seus ouvidos ficam cauterizados, insensíveis. Com isso, eles estão buscando entretenimento e aumentando o volume do entretenimento para não ouvirem mais a voz do Senhor. Estão dando como desculpa a ocupação do dia a dia. Trabalho muito, não tenho tempo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, estou com muitas ocupações. Eu também tenho que ter o meu tempo de alegria, meu tempo de hobbies, meu tempo aí de ir no mundo, para as baladas e tal. E com isso, estão dando desculpas para não ouvir a voz do Senhor. Mas, meu amigo, você que está assistindo essa live, não seja como Caim, que aumentou o volume do mundo. Não seja como um adolescente rebelde, que aumenta o volume da TV para não ouvir a voz da sua mãe, para não ouvir a voz de Deus. Se permita a ouvir a voz do Senhor, porque Ele está perto de nós, constantemente, falando aos nossos ouvidos, mediante a sua palavra. Ouça a palavra de Deus, busque a Deus e Ele te dará então misericórdia. Busque a Deus, Ele te dará a graça salvadora. Busque ao Senhor em arrependimento, sabendo que Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele já gritou, tetelestai. Sabe o que significa tetelestai? Está consumado. Jesus Cristo deu esse grito e essas palavras emanam por toda a eternidade e por todas as eras. E elas chegaram um dia no meu ouvido trazendo salvação. Que essas palavras, a palavra de Deus está consumado, também chegue a seu ouvido para que você possa se arrepender dos seus pecados e ouvir a palavra de Deus. E dessa maneira ter a vida eterna e ter a salvação. Não abafe a voz do Senhor, não aumente o volume do mundo, não aumente o volume da TV, mas esteja com seus ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Que Deus esteja abençoando você, que Deus esteja abençoando a sua casa e abençoando também a sua família.